Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Ação Parlamentar Especial aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Essas nossas edições especiais do programa trazem para você entrevistas com os vereadores eleitos e que já estão em mandato até o fim de 2028. Então fique por aí que o Ação Parlamentar Especial começa agora. Na primeira entrevista do Ação Parlamentar Especial de hoje, quem fala com a gente é o vereador Tomás Henrique. Quem conversou com ele foi o repórter Marvin Pinho. Vamos acompanhar. Formado em Comunicação Social e pós-graduado em Ciência Política. Nos primeiros 4 anos como vereador, defendeu pautas como cortes de gastos públicos, desburocratização e parcerias público-privadas. Reeleito com 8.221 votos, Tomás Henrique inicia agora o seu segundo mandato na Câmara de São José. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Marvin. Obrigado à TV Câmara por mais essa oportunidade de prestar contas do nosso trabalho. Vereador, comecei citando a sua formação, comunicador social, cientista político. É possível levar esse conhecimento para o plenário, para o dia a dia como vereador? Não só possível, como necessário, né? Fui formado aqui na Universidade do Vale do Paraíba, tive a oportunidade de estudar em São Paulo, quando já tinha iniciado a minha militância política, e tudo isso contribui com a formação que a gente precisa ter para representar as pessoas, né? Claro, primeiro a gente é eleito para representar, então a gente precisa escutar as pessoas, a formação técnica, a qualificação profissional de um vereador, de um parlamentar, como qualquer outro profissional, é importante, mas nada disso adianta se você ficar só trancado dentro do seu gabinete. Então é escutar as pessoas, andar bastante pela cidade e acolher esses pedidos e essas necessidades para que a gente possa bem representá-las. Você falou a respeito dessa questão de representar a população, né? No seu primeiro mandato, você teve uma postura de oposição no plenário. Como você entende essa posição e como foi essa experiência até agora? Na verdade, no início do mandato, no meu primeiro mandato, foi minha primeira eleição, Sim. Primeira vez que nós vencemos uma eleição. E eu me posicionei inicialmente como um vereador independente. O papel da oposição dentro de uma democracia é muito importante, mas a gente precisa deixar bem claro para o cidadão que não é aquela oposição por oposição, aquela que trabalha contra a cidade. Tudo aquilo que veio do prefeito, que era positivo, que era bom, que a gente entendia que iria avançar, a gente votou junto com o prefeito, ainda que a gente divergisse da maior parte dos projetos que vieram para cá. Por exemplo, nós tivemos o aumento de impostos, que é algo que a gente sempre bate em cima, porque o Brasil como um todo já tem uma alta carga tributária e a gente acredita que São José dos Campos tem que ser uma referência de, como você mesmo disse no início, de corte de gastos para que a gente não precise aumentar tantos impostos, a desburocratização que pega tanto o cidadão quanto principalmente o empreendedor. E quando a gente fala empreendedor, não estou falando do grande empresário, estou falando principalmente do micro e pequeno empresário que está nas nossas periferias e que cada reajuste de imposto conta muito para que ele viabilize ou não o seu negócio. Então, tudo isso aí foi algo que a gente deu prioridade, né? Trabalhamos com essas bandeiras que você mesmo lembrou muito bem, e quando a prefeitura trouxe propostas que iam contra as nossas bandeiras, a gente se posicionou com coragem contra elas, né? Tenho respeito por a forma de atuar de todos os vereadores, né? Mas eu acredito que é muito importante que o legislativo e os vereadores como um todo atuem com independência do Poder Executivo, do prefeito. Não concordo com muitas vezes o que a gente vê no Brasil, essa cooptação em troca de cargos ou favores. Eu acho que o vereador ele precisa ter essa independência, essa autonomia para fiscalizar, que é uma das nossas principais atribuições, inclusive escrita na nossa Constituição. E, vereador, pensando no seu segundo mandato a partir de agora, né, essa posição deve se repetir? Olha só, após o segundo turno, onde o PL, o Partido Liberal, do qual eu faço parte, ele participou do segundo turno, mas ficou em segundo lugar, foi derrotado, né? E o nosso partido, o PL, aqui em São José dos Campos, já se posicionou como um partido de oposição, mas uma oposição que a gente fala construtiva, né? Que vai votar, sim, os projetos que são em benefício da cidade, e, claro, vai se posicionar em defesa do cidadão quando a gente entender
que há problemas administrativos na condução da prefeitura, como aqueles que a gente tem apontado nos últimos 4 anos neste primeiro mandato. E é bom diferenciar essa posição e oposição do PL, porque nós somos um partido de direita e, por vezes, Joseense se acostumou a ver uma oposição contra a cidade. Por vezes feita, e aqui eu faço uma crítica ideológica, pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que muitas vezes foi oposição aqui em São José dos Campos, mas uma oposição que não contribuía. A gente não quer atuar dessa maneira, né? Então a gente vai ser, como nos posicionamos, uma oposição construtiva, contribuindo com a cidade, mas sempre em defesa do interesse público e defendendo aquelas bandeiras que o partido, né, um partido com uma linha ideológica, já defende, tanto no plano nacional, quanto aqui no município de São José dos Campos, nós vamos manter a mesma coerência. Vereador, ainda falando um pouco a respeito do seu primeiro mandato, mas mudando um pouquinho de assunto, você ocupou o cargo de membro da Comissão de Educação e Promoção Social, né? Como que você entende e enxerga essas áreas hoje em dia, principalmente a educação? Olha, isso aí é muito interessante a gente explicar para o joseense, porque a atuação parlamentar, por vezes o joseense ou o cidadão que acompanha a gente através da TV Câmara, ele não está muito familiarizado, até porque, poxa, está trabalhando, está cuidando da sua vida e a gente aqui tem essa atribuição de representá-los. A nossa comissão de educação, ela era a comissão de educação, promoção social, que cuida da parte de assistência social e desenvolvimento social do município como um todo, e também de ciência, tecnologia e inovação. Teve uma oportunidade que nós criamos, inclusive, a subcomissão de ciência, tecnologia e inovação, onde eu tive a oportunidade de fazer uma interlocução com esses setores aqui em São José dos Campos a partir da minha participação da Comissão de Educação. E educação, a gente sabe, é primordial e fundamental para que a gente forme crianças e jovens qualificadas não só para o mercado de trabalho, mas para a vida como um todo. Né? A escola, ela subsidia a família, ela é complementar ao ensino doméstico, ao ensino familiar e aqueles valores e princípios que a família ensina para as crianças. É claro, como ela é complementar, ela não pode confrontar com aquilo que as famílias ensinam para as nossas crianças. E isso também é algo que a gente sempre está vigilante e resguarda, para que as nossas escolas públicas elas prestem um ensino formal, de história, de geografia, e a família tenha preservado seu papel de educar esse jovem dentro dos princípios e valores da maioria das nossas famílias aqui em São José dos Campos, que são famílias cristãs e que querem transmitir esses valores para seus filhos. Então a gente tem trabalhado diversas pautas a esse respeito, garantindo essa isonomia do ensino público em São José dos Campos e a oportunidade das famílias terem cada vez mais seus filhos em escolas que se adequem àqueles valores que são da maioria das famílias joseenses. Essa é a nossa grande preocupação para a educação pública em São José dos Campos, que vai continuar no próximo mandato. E, Tomás, você já falou das várias frentes, né, do trabalho de um vereador, mas eu vou fazer um recorte aqui só em relação aos projetos de lei. Foram 11 aprovados no seu primeiro mandato, né? Tem algum deles que você gostaria de destacar, lembrar? Olha, Marvin, eu acho que tão interessante quanto os projetos aprovados são as leis que nós revogamos nesse primeiro mandato. Eu fui o único vereador, e na verdade o primeiro vereador da história de nossa cidade a propor revogação de leis antigas, obsoletas ou burocráticas que atrapalhavam o cidadão joseense. Por vezes, eu mesmo antes de ser vereador, como um cidadão que observava a política, não só de São José dos Campos, mas no Brasil, a gente via, por vezes, muitas e muitas leis que até atrapalhavam o cidadão ou o empreendedor, que criavam uma burocracia desnecessária, e a gente viu a necessidade nesse primeiro mandato de auxiliar o município a desburocratizar. Então, dentre as leis, né, fazendo um contraponto aí à política tradicional, dentre as leis que a gente quer lembrar desse nosso primeiro mandato, eu vou lembrar da lei que revogou leis e ajudaram tantas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para você, né? Os empreendedores, por exemplo, de bares e restaurantes. No passado, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos uma legislação que obrigava esses estabelecimentos a terem cinzeiros de frente às suas fachadas. Sim. Logo após aquela proibição do fumo em espaços fechados, uma proibição correta, mas daí os bares e restaurantes eram obrigados a ter cinzeiros, ou seja, um fiscal mal intencionado, por exemplo, poderia multar um empreendedor que deixasse de cumprir essa legislação. Uma legislação que não faz mais sentido para o momento que a gente vive aqui em nossa cidade. Então a gente revogou essa proibição,
demos essa autonomia para o empresário, para ele poder optar ou não por atender esses clientes, e trouxemos mais liberdades para o ambiente de negócio, que é aquilo que a gente acredita que é importante contribuir na nossa cidade. E dentro daquelas bandeiras que você citou, né, tem a desburocratização, você acha que isso já faz parte dessa questão também? E de que outras formas você enxerga o trabalho como vereador da Câmara de forma geral como importante para a questão da desburocratização? Faz parte, mas a gente precisa aperfeiçoar. Eu costumo dizer, e as pessoas têm que ter noção disso, que o vereador não faz nada sozinho, a gente precisa de um voto de uma maioria. Então, sempre quando a gente traz projetos de desburocratização, de facilidade, né, de tirar ali a presença, como eu costumo dizer, do cangote do trabalhador, a presença do Estado, que já cobra altos impostos, e por vezes quando você vai procurar, por exemplo, abrir uma empresa, você encontra empecilhos, a gente precisa facilitar cada vez mais. E isso é através do diálogo, né, da convivência democrática entre múltiplos partidos que são representados aqui e múltiplas ideias, inclusive, que cada vereador representa. Então, dentro desse diálogo, a gente vai avançando os nossos projetos, ideias que, por vezes, a gente levanta a bandeira na campanha, mas, claro, a gente não pode ser demagogo e falar, olha, tudo que a gente prometeu na campanha, em 1º de janeiro vai estar feito. Não, é uma construção que a gente vai precisar conversar com cada um dos colegas, convencer a importância dessa desburocratização, dessa facilitação para as pessoas que mais precisam. E, mais uma vez, Marvin, eu vou insistir nisso porque, por vezes, as pessoas confundem. Quando a gente fala muito de desburocratização, de ajudar o empreendedor, as pessoas logo pensam, ou alguns mal intencionados, já acham que a gente está falando do empresário. E nada disso. Aqui no Brasil, 70% a 80% dos empregos gerados são de micro e pequenas empresas, né, em negócios que estão nas periferias da cidade. Então, quando a gente insiste nessa pauta da desburocratização, a gente está falando de geração de emprego e renda. São pessoas que estão começando seu negócio, que estão abrindo seu CNPJ, e com essa facilidade de pagar menos impostos, de redução de gastos públicos, de desburocratização, ela vai gerar emprego. E emprego é dinheiro gerando na nossa economia. Quanto mais pessoas empregadas e ganhando um bom salário, mais todo o nosso ecossistema de negócio vai crescendo, e o dinheiro cai na caixinha da prefeitura. Então, assim, dinheiro público, que é o dinheiro de todos, a gente não precisa subir impostos para conseguir arrecadar mais. Se a gente gerar emprego na nossa cidade, a gente consegue. E isso a gente consegue fazendo desburocratização e melhorando o ambiente de negócio. Você falou dos benefícios para a população, de forma geral, para todos, em questões como essa, né? Principalmente você que veio de um movimento político até antes mesmo de ser eleito vereador. Como você vê a importância da população participar de forma geral e acompanhar projetos de lei ou sessões da Câmara, o trabalho da Câmara de forma geral? Cara, isso é fundamental e a gente procura contribuir com essa participação popular. Eu sou muito atuante, principalmente nas redes sociais. Então ali, não só no Instagram, que hoje é o carro-chefe, acredito ali das redes sociais, que tem mais interações, mais pessoas participando, mas em outras redes sociais também, como por exemplo o LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, mas que a gente compartilha ali sempre, procura ajudar tanto as empresas a encontrarem novos profissionais e vice-versa, também proporcionar novas vagas de emprego para essas pessoas que estão procurando. Então toda essa interação que a gente faz através das redes sociais é uma forma também de trazer transparência para a coisa pública, para o que tem acontecido na nossa cidade. Então eu acho que hoje o cidadão está cada vez mais interessado no que a gente está fazendo aqui, é o dinheiro dele que banca a gente. Então a gente precisa estar presente com esses instrumentos que a gente tem hoje, que a rede social traz o cidadão para mais perto do seu representante eleito, né? Você está compartilhando com ele as suas experiências, os projetos de lei, aquilo que está acontecendo e provocando o cidadão também a participar disso, a fiscalizar as pessoas que ele elegeu e a contribuir com a aprovação dos projetos que ele gostaria que fosse aprovado. Eu falei aqui antes da importância do diálogo entre os pares, entre os outros vereadores. O diálogo é fundamental, mas por vezes a pressão também é necessária. Então, quando você tem a população participando das discussões dos projetos, sugerindo novos projetos dos vereadores e dizendo que apoia determinados projetos, fazendo pressão para que esses projetos sejam aprovados, isso também move os políticos. Então é por isso que é importante para a gente aqui, enquanto representante, que a população que confiou na gente não abandone a gente depois que começa o mandato, que continue acompanhando, continue fiscalizando e cobrando a gente, e também os outros vereadores, falando, olha,
Então a proposta do Tomás que é legal, vamos cobrar os vereadores para que eles possam aprovar. Tudo isso é a participação cidadã que a gente tem a responsabilidade de estimular. Tá certo, vereador. Gostaria de agradecer a sua presença aqui para falar um pouco, né, dessa reeleição e dos trabalhos, das expectativas daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero parabenizar mais uma vez a TV Câmara de São José dos Campos pela oportunidade que dá, primeiro para nós vereadores, prestar contas do nosso trabalho, mas principalmente para que o cidadão joseense tenha a oportunidade de conhecer o trabalho de cada um dos vereadores, acompanhar e fiscalizar. A gente falou aqui no nosso bate-papo, né, Marvi, da importância da participação cidadã, e a TV Câmara é uma ferramenta para que o cidadão possa participar. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e convido a todos os joseenses a assistirem cada vez mais a TV Câmara para que a gente possa contribuir com uma cidade cada vez melhor. Perfeito. Obrigado, vereador Tomás Henrique. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Marvin, e até a próxima. Intervalo por aqui e já que nós voltamos com mais entrevista para você. Estamos de volta com a Ação Parlamentar e chegamos com mais uma entrevista. Desta vez, a repórter Ana Vitória Caxias recebeu o vereador Carlos Abranches. Ele é formado em comunicação social e música e tem mais de 30 anos de experiência no jornalismo regional. Agora ele inicia um novo desafio. Eleito com 5.852 votos, segue para o primeiro mandato aqui na Câmara. Eu converso agora com o vereador Carlos Abranches, do Cidadania. Abranches, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado pela companhia aqui nesse espaço que não me é estranho, viu? Foram mais de 30 anos trabalhando com jornalismo de televisão. Obrigado, Ana, pelo seu convite. Aqui estou. Abranches, conta pra gente, seu primeiro mandato aqui na casa. Vou pedir para você se apresentar para a população. Conta um pouco da sua história. Muito bem, eu sou Carlos Abranches, sou mineiro de Juiz de Fora. Comecei a trabalhar em São José dos Campos em 1995, ou seja, 30 anos já se passaram da minha presença aqui. Eu vim para trabalhar com televisão. Já estava trabalhando com isso em Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade onde eu me formei em comunicação, e trouxe já uma experiência para aprender a trabalhar numa região nova, diferente de Minas Gerais, região a qual me afeiçoei muito, e depois de 30 anos tive a oportunidade de encontrar na prática profissional e no fato de ser conhecido em toda a região, que tinha uma área de cobertura da televisão de 3,5 milhões de pessoas, eu me tornei conhecido e foi possível, então, obter essa primeira possibilidade de representar a população de São José dos Campos dentro da Câmara Municipal. E o que te motivou a disputar um cargo político? A minha vida inteira, nos bastidores, o fato de você ser jornalista de televisão te coloca à frente de uma visibilidade que chega à casa das pessoas. Mas a minha vida inteira eu tive trabalhos sociais nos bastidores, coisa que as pessoas não sabiam, porque eu não falava na televisão. Mas quem recebia as ações comunitárias todas, em várias cidades aqui da região, desde os tempos da minha infância em Minas, mas depois aqui eu trouxe toda essa experiência de realizar uma política social que se multiplicou por décadas aqui na região. Por que não fazer uma política social partidária? Esse foi o meu desafio. A transferência de um contexto para o outro não foi difícil. Eu encontrei esse vínculo e percebi que fazer uma política partidária é uma forma muito nobre de ajudar as pessoas, coisa que eu sempre fiz com pessoas com quem eu trabalhei, de forma solitária, sozinha também, mas sem problema nenhum. Agora, essa possibilidade que me surgiu é absolutamente coerente com tudo que eu vim fazendo ao longo da minha vida. Vereador, e conta pra gente agora, o senhor tem muitos anos de experiência na comunicação. O que muda do Abranches comunicador para o Abranches vereador? Algumas percepções comunitárias a gente vai tendo e vai percebendo que é possível a gente amadurecer. A visão do comunicador, eu tive presente em todos os bairros de São José dos Campos, conheci todas as regiões da cidade ao longo da minha carreira. Agora, na condição de vereador, isso facilita
muito a ação. Eu gravei um vídeo durante a campanha que foi muito interessante. As pessoas me perguntavam assim, mas você vai ser vereador de que lugar, de que bairro? Eu falava assim, querido, eu sou vereador da cidade inteira, porque eu passei minha vida profissional entrando em todos os lares de todas as regiões da cidade, dos telespectadores que me aceitavam, que diziam, sim, boa tarde, vou te acompanhar durante o jornal. É evidente que a identificação com todas as regiões fez com que eu me tornasse um vereador que pudesse chegar a todos os lugares, os bairros, onde houver problema na cidade. A partir de agora, a gente vai atender morador de tudo que é lugar. Aqueles que trazem as suas necessidades, eu tenho que atender. Essa é a função do vereador. Eu não posso me preocupar com um bairro só. Eu moro na região central de São José dos Campos, no Jardim Topázio, bem próximo daqui da Câmara, mas eu sinto as dores e as necessidades das pessoas que moram na Zona Leste, que moram na Zona Norte, Zona Sul, porque eu já estive lá e fui muito bem aceito por essas pessoas. Eu quero continuar essa relação com essa qualidade. E o senhor falou de atender as demandas da população. Como que o senhor vai fazer esse trabalho? Você vai se fazer mais presente nos bairros? Vai ter um contato direto por telefone? Como é que vai ser esse atendimento com a população? Eu aprendi muito na minha vida profissional que o atendimento tem que ser imediato. A intenção é fazer um atendimento imediato, atendimento de qualidade. É implantar um time operacional, corporativo, forte, que atenda às necessidades do aqui e do agora. Mas é preciso também ter um olhar para aquilo que cabe ao vereador fazer. Pensar a cidade também a médio e longo prazo. Essa é uma intenção minha e do grupo que eu consegui manter e com o qual já venho trabalhando para quando tudo estiver funcionando, esteja já em plano de cruzeiro, ou seja, todo mundo atuando forte para a gente poder obter os resultados que a gente quer. Então, um olho muito forte para o factual e um olho muito forte para as proposições que virão, e elas não faltam no nosso plano de trabalho. E o senhor acredita que a sua experiência com a comunicação vai te ajudar no trabalho do Legislativo? Já está ajudando, demais, já está ajudando. O fato de chegar durante a campanha num semáforo e conversar com a pessoa que para o carro dela ali, quando 360 outros candidatos também estavam buscando o mesmo espaço, e a pessoa abre o vidro para conversar com a pessoa que ela já conhecia, me ajudou muito o fato de já ter esse passo dado por causa do exercício profissional. Então, isso na Câmara eu tenho certeza que a argumentação, a forma de colocar uma proposição tem muito a ver com a possibilidade de sucesso. Porque uma coisa é a oratória, é você falar bem em público. Outra coisa é a retórica. Você convencer o seu interlocutor dos seus argumentos. Se a gente junta essas duas coisas, a gente consegue alcançar mais rápido os nossos objetivos. E eu chego com esse desafio de procurar falar bem, falar pouco e ao mesmo tempo falar muito com poucas palavras, para acertar mais e errar menos. E na sua campanha, uma das suas bandeiras foi a saúde mental. Como que o senhor pretende atuar nessa área? Olha, saúde mental sempre me chamou muita atenção. Já foi minha bandeira durante a campanha para deputado estadual, 2 anos atrás, porque eu também tenho uma formação nessa área. Eu sou psicanalista clínico, formado pela Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, trabalho em consultório, recebo pessoas e sinto como as pessoas estão sofrendo com ansiedade, com estresse e tendo verdadeiros transtornos mentais e emocionais por causa desse quadro. Ora, nós precisamos trazer para São José dos Campos a possibilidade de ampliar a quantidade de leitos para acolhimento de pessoas que estão em surto, que estão em crise, para acolher as famílias, porque as famílias adoecem junto com os seus enfermos. E se a gente acolhe todo mundo, a gente transforma isso num tratamento de qualidade. Essa é uma proposição que eu pretendo fazer e acompanhar bem de perto o Executivo, no sentido de ampliar esse atendimento para que a população seja melhor acolhida em São José. E já tem em mente algumas propostas para esse primeiro mandato aqui na casa? Sim, muitas propostas, né? A gente tem um volume de ideias e sabe o quanto é o desafio de você, com seus colegas de mandato, pensar o melhor para a cidade. Mas existem tantas combinações, tantas engrenagens para o movimento de apresentar uma ideia, que eu sei o quanto isso é delicado. Eu quero atuar na área do meio ambiente, uma área forte na minha campanha. Muitos dos eleitores com os quais eu conversei acreditam em mim nesse sentido de ajudar a cidade a se tornar realmente uma cidade que ainda não é, mas se tornar realmente uma cidade resiliente, uma cidade que está preparada para lidar
com essas questões climáticas que estão assim altamente desfavoráveis no planeta, mas também aqui. Se a situação de fora complica, a cidade tem que estar pronta para conviver com elas. De modo que, além disso, eu tenho uma preocupação, você já falou da saúde mental, mas também com uma educação inclusiva, que é uma educação que procura atender a comunidade escolar no sentido de oferecer às crianças um zelo maior para evitar que o excesso de telas as prejudique, que elas não fiquem tão presas a um celular ou a uma rede social e atrapalhem no foco, atrapalhem na prestação nos cuidados necessários para que ela possa ter uma educação de qualidade. Eu me preocupo muito com a São José de daqui a 15, 20 anos. O trabalho hoje tem que pensar lá na frente. E de que jeito que eu posso pensar lá na frente? Eu posso pensar cuidando do agora, fazendo uma escola mais interativa, uma escola mais presente, uma escola em que o virtual não seja mais importante do que o presencial, do que o real. E esse é um zelo que o vereador pretende ter nesse sentido. E, vereador, a gente sabe que aqui na Casa, no Legislativo, a gente tem a situação e a oposição. Queria saber como que o senhor vai se posicionar e como vai ser a sua conversa com o Executivo. Olha, a conversa com o Executivo vai ser sempre positiva, no sentido do Executivo atuar em benefício da população. Eu sempre agi na minha vida pessoal e na minha vida profissional dentro de um parâmetro que eu aprendi no meu trabalho como jornalista. Eu não tenho amigos para defender, nem inimigos para atacar. Eu tenho uma população para proteger e contribuir para o seu próprio benefício. Então, dentro desse contexto, eu me coloco hoje com uma visão, uma oposição crítica, uma oposição saudável, uma oposição sempre aberta ao diálogo maduro, intelectual, um diálogo cultural, um diálogo que venha em alto nível. É nesse sentido que eu quero atuar com bastante maturidade, oferecendo o melhor, sempre tendo como foco o melhor para a nossa cidade. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os munícipes aqui de São José dos Campos. A melhor mensagem é agradecer a você que nos acompanha nesta entrevista, a você que escolheu o meu nome para que eu pudesse representá-lo. Agora estamos formando um time de 21 pessoas que têm ou deveriam ter todos o mesmo propósito de proteger a cidade de São José dos Campos, na melhor das suas possibilidades. Então é nesse sentido que eu quero deixar esse recado para quem nos acompanha, com o direito que tem de nos fiscalizar, já que a nossa tarefa é também fiscalizar, mas fiscalizar com qualidade, com respeito, com educação, para a gente poder fazer um trabalho, um mandato que traga realmente resultados positivos para a nossa cidade ao longo de 4 anos. Abrantes, eu agradeço pela sua presença. É isso, gente. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Ana, e até mais. Bom, gente, fica por aqui esta edição do Ação Parlamentar Especial. Fique de olho na programação da TV Câmara também no YouTube, em @TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.